É uma boa ficção. Ela é uma criação histórica. E a grande questão é que a propriedade privada se articulou, se montou Bicho, em um momento... Garfato, antes, quando não tinha propriedade privada, era tudo dos reis. Não, Era tudo não, da não, elite. não, Você não não. podia ter nada, cara. Entendeu? Já tinha, a humanidade já teve a fase onde não tinha propriedade privada. Quem governava Olha era só. o rei. Ele cedia para os vassalos as terras e tinha que pagar imposto. Cara, é assim, o mundo funciona assim. Não, desde sempre. Não foi a porra do capitalismo que inventou essa merda. Não foi o capitalismo que inventou a propriedade privada. Fala aí, Garfato. Não é a diferença é que esse mecanismo de propriedade privada foi sendo transferido de classe em classe. O controle dessa propriedade foi sendo foi sendo transferido e tomado de classe em classe ao longo da história. Então, a gente não tá... privada, se eles tomam, pô. É claro que é, pô. Eles têm o poder, cara. Eles têm exército. É privada. Eles têm tecnologia. Eles já são donos do mundo. Cara, o conceito de propriedade privada, ele ajuda o indivíduo. Ele consegue, ele dá dentro do sistema legal a oportunidade do indivíduo ter direito sobre algo, entendeu? Mas olha só, vamos estabelecer o conceito de propriedade privada. Vamos estabelecer o conceito de propriedade privada. Eu acho que é importante, que talvez esse conceito seja diferente para vocês. Pode falar, Garfato? Propriedade privada não tem a ver com as posses imediatas que eu tenho dos objetos no meu dia a dia. Propriedade privada não é meu computador, não é o telefone, não é nenhuma dessas coisas. Claro que é. Propriedade privada, nesses termos, é tudo aquilo que possibilita a articulação da sociedade para produzir. Não, isso não é propriedade privada. Isso é a propriedade. Vocês, tá vendo? Tá tendo uma divergência de conceitos. Tá tendo uma divergência de conceitos. É porque os comunistas, eles têm um problema de pegar conceitos e deturparem, entendeu? Eles pegam mulheres, faz uma cirurgia, coloca peito e fala que pegam homens, faz uma cirurgia, coloca peito e fala que é mulher, porra. Não, ninguém faz isso. Esse é o jogo deles. Não, as pessoas que escolhem fazer isso. Não, eles ficam fazendo isso. Eles totalmente descaracterizam os conceitos, entendeu? Não, o que acontece é o seguinte, a propriedade privada, ela é uma forma de estrutura que não é natural. Quando você pega para fazer uma análise histórica do desenvolvimento da humanidade, você percebe que em um determinado momento da história, em um determinado ponto lá atrás, houve o cercamento de uma região, o cercamento de uma estrutura que passou a pertencer a alguém, né? A determinados grupos de família, a determinados grupos de guenos, que é como o Engels se refere a essas estruturas na origem da família, da propriedade privada e do Estado. E foi a partir desse processo de concentração da propriedade privada, que houve uma cisão entre dois tipos de interesses, houve uma separação entre dois tipos de interesse, entre os interesses da comunidade, que antes controlava aquela propriedade, que antes controlava aquela estrutura, e que agora passou a ser controlada por um ente particular. É essa separação de interesses, porque se o cara é detentor de uma propriedade privada, ele vai ter um determinado interesse que não vai ser o mesmo interesse da comunidade de uma maneira geral. Ou você vai falar para mim, por exemplo, porque esse interesse está sendo motivado pela manutenção da propriedade privada, portanto, da sua hereditariedade, e no caso do capitalismo, enquanto essa propriedade privada pode ser lucrativa. Veja só você, por exemplo, a propriedade privada que é realizada, controlada pela Companhia da Vale. Companhia da Vale que o pessoal aí de Minas Gerais já está cansado de saber. A Vale é uma empresa estratégica que detém o controle de tecnologias, que detém o controle de exploração de minério, que tem um monte de coisa. E é o controle da Vale, dessa empresa, dessa estrutura. Esse controle é realizado por um grupo de acionistas, por um grupo de pessoas que são compradoras do direito de serem proprietárias da Vale. É isso, elas pagam por esse direito. Elas pagam por isso. Qual que tem sido a geração positiva para a sociedade brasileira com a Vale sendo uma propriedade privada? Aí a resposta é depende. A resposta é depende. Depende por quê? Porque a sociedade brasileira, ela não é homogênea, ela não é uníssona.
Então você olha, por exemplo, a Vale está lucrando bilhões e bilhões e bilhões de reais exportando minério de ferro para fora do Brasil. Então, o balanço da companhia e essas atividades continuam em disparada por essa lucratividade. Só que quando você pega para analisar quais são os impactos realizados por essa atividade, em particular, o que você vai encontrar? Você vai encontrar os crimes ambientais que foram realizados em Mariana e Brumadinho. Que foram realizados, que aconteceram por quê? Aconteceram porque esses proprietários olharam para a estrutura de segurança da barragem e falaram, foda-se. Foda-se. Eu quero dinheiro. Porque eu quero dinheiro. Porque fazer a fiscalização, a averiguação, né, dessa estrutura, ela é um risco para os negócios. Ela é um risco para os negócios, porque ela significa um encarecimento dessa operação. Ou a gente olha, sei lá, por exemplo, para o tipo de propriedade privada que você falou das tecnologias, das patentes. Até hoje não foi revogada a lei de patentes no Brasil, que foi aprovada no governo FHC, e que colocou o Brasil numa situação de dependência tecnológica e científica. Então, a quem interessa, por exemplo, beleza, você falou das companhias de vacina que fazem vacinas e têm essa tecnologia. Eu sou abertamente favorável que a Pfizer, que a Moderna, todas essas empresas tenham essas patentes de vacina quebradas. Por quê? Tá bom, porque enquanto elas não forem quebradas, a vacina continuará se transformando em uma mercadoria. A grande questão é essa, que no capitalismo, a propriedade privada, esse controle, passou a ser utilizado para organizar a produção de mercadorias. E na Idade Média, que você falou, em que existia propriedade privada na Idade Média. Existia propriedade privada, só que essa propriedade ela tinha uma legislação diferente, ela tinha uma forma de passagem que era diferente, ela tinha estruturas que eram diferentes, assim como na Antiguidade. Assim como nos impérios teocráticos de regadio há 5.000 anos atrás na Mesopotâmia. Esse processo de desenvolvimento, ele vai sendo histórico e ele vai acompanhando um percurso muito longo e que vai mostrar que algumas continuidades acontecem e outras rupturas acontecem. Tem um livro de um historiador chamado José Luiz Romero que se chama Crise e Ordem no Mundo Feudo-Burguês. Eu nem sei se esse livro tem para publicar e tal, mas é um livro que conta como que a burguesia, na Baixa Idade Média, ali no ano 1100, 1200, foi se transformando em burguesia comercial, que vai mais tarde ser dominante no século XVI, no século XVII, e que mais tarde vai ser substituída por um novo corpo de burguesia. Ô, Gustavo, desculpa de interromper aqui, a aula tá meio longa, e eu gostaria da gente entrar numa discussão aqui, entendeu? Porque até agora, eu entendo tudo que você tá falando, a gente pode até entrar numa discussão de propriedade intelectual, que eu tenho uma visão até que similar com a sua, eu acho que eu acho que ideia não tem dono, para ser sincero, mas você ainda não me convenceu de que o comunismo é a solução de alguma coisa, entendeu? Eu não entendi ainda por que a gente tem que... Tipo, eu acho a propriedade privada algo bom, né? Porque se você pensar uma coisa, os poderosos, o que eles têm? Eles têm mais tecnologia que nós, meros mortais, eles têm mais dinheiro, eles têm mais exército, eles têm mais informação, conhecimento, certo? Então, eles não precisam da propriedade privada, eles podem tomar à força as coisas, eles têm exército, entendeu? Então, a propriedade privada é uma construção imaginária, realmente, é uma construção, não existe realmente, né? Não existe nenhum objeto que tenha o seu código e seja só seu, entendeu? Qualquer um pode usar qualquer objeto na humanidade, basta estar perto e ser capaz de usar. Mas, ao mesmo tempo, essa construção imaginária, ela é importante justamente para conseguir dar ao indivíduo a segurança que essas elites que você tanto odeia não vão poder tomar os seus bens e suas posses, porque existe uma propriedade privada, existe uma lei que é credibilizada justamente por essa elite, certo? Então, você percebe que todas essas leis criadas no capitalismo, da propriedade privada, são proteções a nós, entendeu? Porque eles não precisam da lei protegendo, eles não precisam da lei para proteger eles, porra. Eles são a lei, eles fazem a lei, entendeu? A lei é pra gente, porra. A lei é pra gente. Os direitos individuais são nossos. Eles são anti-elite, entendeu?
Eles são e precisam da lei, porque a forma jurídica, a forma legal da propriedade privada, ela é garantida pelo Estado democrático de direito burguês. Sim, mas é bom que eles garantam a propriedade privada, não é ruim. A lei tava tudo no controle deles de qualquer jeito. Mas a lei da propriedade privada, a lei que rege a forma de como ela é organizada na nossa sociedade, ela protege o proprietário privado. Ela protege. Mas ela protege qual proprietário privado? Ela não protege, ela não protege, ela não protege. Se você é proprietário privado, a lei protege todo mundo. Ela não protege o trabalhador, porque o trabalhador não é proprietário privado de nada. Você não pode roubar o trabalhador. O trabalhador pode. Você não pode matar o trabalhador. Então, claro que pode. Hoje, por exemplo, não pode, pô. Eu vou falar do Brasil. Ninguém tem propriedade privada no Brasil. Se você não pagar seu IPTU, eles vão tomar sua residência, sabe? Você não vai poder usar. Ela vai, o que é um absurdo. Você tem que pagar aluguel da sua própria fucking casa. É isso, você entendeu? O carro é a mesma coisa. Você não tem um carro aqui, você não tem nada. E eu acho que em outros países também tem processos semelhantes, você entende? A propriedade privada realmente não existe. São essas ideias aí de jirico, do Gaio Fato, que foram introduzidas no Brasil, entendeu? E aí a gente tem que viver esse inferno, onde nada é nosso, tudo é do fucking governo. A gente tem que pagar 1 bilhão de imposto todo santo segundo pra esses caras, pra eles ficarem enfiando no nosso cu, porra. Numa ditadura, caralho. A questão é que todas essas estruturas como IPTU, IPVA, formas de tributação, elas existem para poder beneficiar justamente esses que são os legisladores. Elas existem para poder manter essa estrutura de como ela está articulada. Sim, Agora, qual que é o problema? O problema é que quem paga... Privada, O problema é que quem paga IPTU, quem é cobrado de IPTU, é o operário que tem casa. Quem é cobrado de IPTU é o fudido. Porque ele não tem o direito à propriedade privada dele no Brasil. E o capitalista... Se ele tivesse a propriedade privada respeitada no Brasil, seria um absurdo ele ter que pagar a porra do IPTU. Porque dentro da lógica da propriedade privada, a terra que ele comprou e a casa que ele construiu seria dele. Por isso, a propriedade privada é uma proteção ao indivíduo, cara. A elite não precisa da lei. Eles são a lei, entendeu? A propriedade privada é um direito individual importantíssimo. Sem ela, a gente tá fudido. Eu acho que existe uma concepção aí que tá equivocada no seguinte ponto. Primeiro, existe, é claro, um avanço de como as pessoas puderam se tornar acesso a mais direitos, proprietárias a mais coisas, por assim dizer, né? Proprietárias de direitos. A questão é que esses mecanismos legislativos, jurídicos, de leis, eles existem para proteger esses proprietários privados. O nome. E qual que é o nome dessa elite? Famílias, Rothschild, Rothschild, Rockefeller. Qual que é o nome? Qual que é o nome da classe? Família Big Cock, igual o Luigi fala. O nome dessa classe, existe uma classe social em cada tempo em que essa propriedade privada vai sendo controlada por. Então, a cada tempo, é um grupo que se torna dominante na sociedade e que controla esses recursos. Mas sempre vai ser isso, a culpa não é do capitalismo, Essa que é a questão, essa que é a questão. O Marx foi o primeiro cara que percebeu que não precisa ser assim. Foi o primeiro cara que percebeu que essa estrutura, ela não é uma estrutura que é hereditária porque o nobre tem sangue azul. Porque ela não é uma estrutura natural, ela é uma estrutura histórica. Ela é uma estrutura histórica, porque se ela não fosse... naturalmente, pô. Não, que não aconteceu. Não, o processo histórico, ele não acontece naturalmente. Não é como se a gente tivesse num processo de progressão os alienígenas infinita. Estão interferindo, não? Não. A gente não tá... É natural a evolução humana, a sociedade evolui de uma forma natural. Quem interfere nesse processo são os próprios homens ao longo da história. Mas isso é natural, é natural que o homem interfira. É natureza. Não. Isso não é natural. Não é natural. Se o comunismo for acontecer, não será um processo natural, um anseio do homem?
Tem algumas pessoas que acham que o comunismo vai acontecer porque ele é a forma última de desenvolvimento. Só que ele não vai acontecer por isso. Ele não vai acontecer por isso, sabe por quê? Porque todas as intervenções que aconteceram na história romperam com a aparente ordem natural das coisas. Então, aparentemente, era momentaneamente, o tempo muda as coisas naturalmente. Não, o tempo não muda as coisas naturalmente. São esses processos de contradições ao longo da história que vão se desenvolvendo e que vão gerando novas condições históricas, que vão gerando novas... Mas isso é natural, é a evolução do ser humano em sociedade. Monark, tem várias sociedades... artificial se os alienígenas estivessem mexendo com o bagulho, Existem várias sociedades que os caras nem têm esse conceito de propriedade, de meu, de ó, isso aqui é meu. A sociedade e onde elas estão? No meio da floresta, porra! E aí, olha só, essas sociedades que não caminharam para esse processo de desenvolvimento de propriedade privada, nessa moda que teve no capitalismo, quando entraram em contato com os colonizadores, com os portugueses, o que aconteceu? Esses dominadores, colonizadores... Eles eram mais avançados. Não era só uma questão... inteligentes. Tinham uma estrutura maior. Tinha um sistema imunológico melhor. Cara, é a natureza evoluindo. O problema é que o referencial histórico que você está tomando é um referencial histórico que é baseado num projeto de progresso de natureza humana de evolução. E não é isso. A grande questão é que existem diferentes sociedades que vivem em diferentes contextos, em diferentes circunstâncias, que entram em contato umas com as outras. O genocídio que aconteceu nas Américas, ele foi realizado por conta dos interesses dessas burguesias metropolitanas, desses grupos econômicos, em controlar recursos e estruturas que pudessem garantir a eles a supremacia econômica em todos os lugares. Mas isso não é feito, mas isso não é feito de forma natural. Essa que é a questão. Natural, isso não foi feito de forma natural. O que é artificial sobre isso? Os portugueses não receberam simplesmente os ventos ali dos mares e resolveram ir para as Américas. Foi um processo que foi construído, que foi objetivamente realizado com o objetivo. A gente é esperto. Mas qual que é esse objetivo? O objetivo é uma natureza? O objetivo da nossa natureza, expandir, pô. É de concentrar. O objetivo daqueles grupos foi concentrar riqueza, porque se fosse da natureza humana, então, se fosse da natureza humana, concentrar riqueza da natureza humana, porra. Se fosse da natureza, mais dinheiro? Você não quer ficar mais rico? Se fosse da natureza humana, no momento em que os portugueses e os europeus entrassem em contato com os indígenas aqui nas Américas, eles chegariam a algum tipo de consenso. Eles chegariam a algum... Qual consenso? Não, qual consenso? Em algumas partes houve. Houve colaboração entre esses grupos, mas essa não foi a tendência. Houve, inclusive, colaboração com os colonizadores entre grupos que eram nativos, um contra o outro. Eles usaram os colonizadores em guerras contra outros nativos. Nativos se uniram a colonizadores contra outros nativos. Isso aconteceu, pô. Aconteceu, isso sim aconteceu. Houve essa intersecção, o que mostra mais uma vez que não existe nada de natural. Isso é parte. O que não é natural nisso? Isso é parte de interesses divergentes. Mas é natural que a gente tenha interesses divergentes, caralho. Olha eu e você aqui, por exemplo. Mas qual é essa diferenciação de interesse? Cara, eu só não consigo entender aonde não tá a naturalidade disso. Aonde, cara, os seres humanos gostam de expandir, entendeu? Por exemplo, os Estados Unidos, o que aconteceu? Muita gente estava de saco cheio na Inglaterra, certo? Da coroa, estava de saco cheio das leis, tinha muita gente lá, e a riqueza estava muito concentrada, e muitas das pessoas preferiram pegar barcos e ir para outro continente e tentar uma vida melhor, onde não tinha concentração de riqueza. E isso é natural. Certo? Não, essa naturalidade... Foi o que aconteceu. Não, eles só tiveram que sair da Inglaterra porque eles foram perseguidos por algum outro grupo. Como que isso é natural? Foram pessoas que queriam uma vida melhor, elas estavam de saco cheio da estrutura governamental, estrutura familiar daquela região. Eles foram para uma região que não tinha ninguém morando para construir a sua própria vida. Aconteceu a mesma coisa na África. Ninguém da sociedade deles, cara. Eu entendo que existiam os nativos lá, entendeu? Mas ninguém dos caras que perseguiam eles, que estavam no controle, pô. Imagina se você é um cara que você quer
ter uma vida melhor, e você tá na Inglaterra, e existe uma estrutura que sempre existiu, e existe até hoje, você não gosta dela e tudo mais, existia naquela época, e você quer fugir dela, você vai para um outro continente. Monark, foi isso que aconteceu. A ida dos colonos britânicos para as Américas, no Mayflower, não aconteceu porque eles estavam buscando uma vida melhor, aconteceu porque, para buscar essa vida melhor, era necessário fugir do sistema que havia sido implementado de perseguição religiosa. Como que você pode falar que esse caminho é de naturalidade humana, sendo que a religião católica foi dominante na Inglaterra até um determinado período, e aí, a partir desse momento, se articularam outros interesses divergentes desse mesmo grupo, e que acabaram com a religião católica oficialmente na Ilha da Inglaterra. A galera saiu perseguida de lá porque estava sendo perseguida. Não porque simplesmente decidiu do dia para a noite. Porque essa estrutura histórica... Eu falei que eles buscavam uma vida melhor. Essa estrutura histórica está articulada, está montada, e ela vai se alterando ao longo do tempo. Mas isso por isso é natural. Que o Marx... Por isso que o Marx... Não, por isso que claro o Marx... Claro que é, cara. Pelo amor de Deus, o que não é natural nisso? O Marx, a artificialidade dessa porra? O Marx até fala o seguinte, né? Na abertura do Manifesto Comunista, ele fala: a história da humanidade até agora tem sido a história da luta de classes. Porque o Marx, como materialista histórico, vai identificar o quê? Vai identificar que nessa relação, nesse combate entre aqueles que são proprietários privados e aqueles que não são, entre aqueles que são os dominadores e aqueles que são os dominados, existem várias estruturas, vários mecanismos, várias instituições que são utilizadas ao longo da história para manter essa dominação. Só que isso não acontece simplesmente porque essas famílias têm algum tipo de iluminação divina ou porque elas fazem parte de um circuito especial. Isso acontece por um motivo material. Qual que é o motivo material? A manutenção da estrutura da propriedade privada, a manutenção de uma estrutura que lhe garanta a dominação. Por que a burguesia... Por que a burguesia ou os senhores feudais ou os patrícios, esses grupos que se constituíram como grupos de dominadores, dominavam as sociedades em cada um dos seus tempos? Porque eles controlavam os recursos econômicos, legislativos. Exército! Eles controlavam essas forças. Recurso econômico, você pode usar força. Eles conseguiram constituir forças de repressão, porque eles conseguiram constituir... da lei, se você tem a força, cara... Porque a lei é mais um mecanismo de força. A lei é um mecanismo de força. É a lei que cria, a lei cria um dispositivo que vai dizer o que pode e o que não pode. Essa lei, ela é criada por um determinado grupo para buscar manter a hegemonia e a dominação desse grupo. Então, se a gente tinha leis que buscavam, por exemplo, consolidar a dominação dos patrícios, quais eram essas leis? Eram leis que mantinham a propriedade, que não permitiam que patrícios e plebeus se casassem, que não permitiam transferência de propriedade de patrício para plebeu, que obrigavam plebeus a se submeterem a várias estruturas. Só que é isso. Nesse jogo, os plebeus são aqueles que, estando inseridos nessa sociedade, verdadeiramente produzem os meios e os recursos para a garantia da sobrevivência naquela sociedade. Foi assim ao longo da história. Os plebeus trabalhavam nas propriedades dos patrícios, os plebeus eram obrigados a trabalhar nessas propriedades e que eles não podiam ter acesso a esses recursos, ao mesmo tempo em que esses patrícios concentravam mais riqueza. Qual foi a situação? Você pode pegar para analisar, por exemplo, o desenvolvimento da história da monarquia de Roma até a República Romana. Você vai ver que o desenvolvimento de leis que vão beneficiar os plebeus, por exemplo, foi fruto justamente das lutas sociais que os plebeus empreenderam contra os patrícios. Foi o processo dessas lutas que foram articuladas ao longo da história. Não é só em um momento, porque essa visão de naturalidade fica parecendo isso, cara. Fica parecendo que num determinado momento as pessoas tomaram essas ideias, resolveram avançar, resolveram progredir, resolveram fazer essa evolução e depois não mais. Assim como na Idade Média, é a mesma coisa. Como não mais? A gente está constantemente progredindo. É que é isso, não é uma questão de progresso, é uma questão de luta social. E é isso que faz com que esse motor aconteça, que o motor da história aconteça. Mas o que o Marx fala que é isso, a luta de classes é o motor da história.
Mas, Garfato, você não percebe que a luta de classes vem se dando numa exigência de que se alterem as leis para serem mais favoráveis à classe não dominante, certo? Não entendi a pergunta. Essa luta que vem acontecendo, normalmente ela reivindica que as leis e os direitos sejam melhorados para quem não está dentro da classe dominante, certo? Depende. Depende de quem empreende essa luta, porque se a classe dominante... A classe dominante também faz luta social. Ela faz luta social para defender o lado dela. Você tá defendendo o lado dela, pô. Claro que não. Claro que tá. Claro que tá. De onde você tirou isso que tá defendendo? Quando o Gaio Fato quer destruir o conceito de propriedade privada e convencer vocês de que não é uma boa ideia que isso exista, ele tá fudendo todos nós. Ele tá falando, não, tem tudo que ficar na mão do Estado decidir quem manda e quem não manda. E quem controla a porra dos Estados hoje em dia são as famílias milenares. Monark, até agora então, você não conseguiu entender... Você não conseguiu entender até agora o conceito de propriedade privada, cara. Você acha que propriedade privada é seu carro, é sua casa, é seu cachorro. Não é isso, cara. Não é isso. Tanto é que se você pegar, por exemplo, na China, tem vídeos da China, os caras fazendo rodovia em volta de casa porque o dono da casa não quis vender. Porque lá tem propriedade privada na China. Tem o respeito ao que as pessoas têm. A propriedade privada, porra, vocês são burro, caralho, não é possível. Não, fala aí, foder, porra. Não, sério, eu tô falando sério aqui. Monark, eu também tô. Monark, o que acontece é que a propriedade privada, ela é como uma criação histórica. Se ela também foi criada, ela também pode ser para destruída. De falar merda, cara, pelo amor de Deus. A propriedade privada é um direito que a elite nos deu, entendeu? Não. Claro que não foi a elite poder, que não foi impedir a porra da China passar a porra do trator naquela fucking casa. É a porra da propriedade privada, caralho. Monark, a propriedade privada, a lei da propriedade privada não protege ninguém. Então o que protegeu aquela merda daquela casa? O que protegeu a porra da casa na China se não foi a merda da propriedade privada? O que protegeu? A concepção da sociedade chinesa construída a partir da Revolução de 1949, que alterou a maneira de como essa propriedade privada dos operários dos camponeses é vista, porque a propriedade privada de camponeses, porque propriedade privada de camponeses e operários aqui no Brasil, mesmo eles tendo direito e muitas vezes tendo esse uso realizado há muito tempo, não é respeitada. Não é respeitada. O problema não é a propriedade privada. O problema calma, Monark. Calma, caralho. Você tá muito nervoso. Calma, mano. É porque parece que eu tô falando com porta, porra. Pelo amor de Deus. O negócio é o seguinte, Monark. Espera um pouquinho, gente. Ó, o cara acabou de falar que foi uma alteração dentro do direito da propriedade privada do chinês que garantiu que a porra da casa não fosse destruída. Mas que só foi possível ser realizada depois que os chineses derrubaram o regime nacionalista. Beleza. Depois que mas eles não precisaram derrubar o conceito de propriedade privada ao cacete. Vocês não conseguem entender isso? Eles derrubaram o conceito de propriedade privada que existia. Eles melhoraram a propriedade privada deles. Eles aumentaram o conceito. Claro que foi, cara. Porra, o que garante... o que dá o direito da mulher que tem a porra da casa não vender pro governo chinês passar a rodovia lá? Qual que é o direito? É o direito da propriedade privada! Porra! Pelo amor de Deus! Não, é simples, cara! Não, se fosse aqui no Brasil, por exemplo, em que a gente aqui é um país pior do que a China, mais comunista que a China, por incrível que pareça, onde não respeitam a porra da propriedade privada. Eles te cobram PTU, te cobram PVA, põe no teu cu todo dia, porque o Brasil é um país de merda, comunista, com um monte de gente burra no poder, porra! É isso! Calma. Eu concordo com o Monark, porque é o seguinte, se você falar que não existe a propriedade privada, você não tem como você ter uma casa lá mesmo. Você põe, essa casa não é sua, sai daí. O único termo que você tem que entender que te garante é realmente você falar, pô, essa propriedade aqui é minha.
Você pode fazer o que você quiser. Você dá a volta, você passa por cima. Você usa o que você quiser da sua Monark, vida. Na minha parte, você não entra. Ó, tá cheio de cara da China me mandando isso, áudio pô. aqui. Você entendeu? Que quer conversar com você, viu, Monark? Agora você pega e fala pro Monark que realmente não é a propriedade privada. Eu tô aqui calado porque, de verdade, a propriedade privada é a única coisa que você tem que é intocável. Se você falar, não, eu posso mexer, ela já não é mais privada. Se você falar, não, eu posso passar, não é privada, então. Pois é, e aí você percebe como o Gaio Fato tá trabalhando para as elites. Porque ele vem aqui no podcast para tentar destruir o conceito de propriedade privada pro Estado, que quem manda são as fucking elites, poderem tomar a porra da sua casa e do seu carro a bel prazer. Porque o conceito de propriedade privada foi destruído. Conceito esse que existe na porra da China, muito mais do que no Brasil. O país que supostamente esses caras amam. Existem diferenças do que a gente tá chamando de propriedade privada, né? Não, você tá inventando, você tá pegando o conceito de propriedade privada, enfiando no cu e transformando em outra merda, porra! É isso que tá acontecendo! Vocês comunistas têm que parar de mudar os conceitos das palavras. As palavras têm Monark, propriedade privada, mas propriedade privada é um conceito espacial, é um conceito do céu. Quem que colocou a propriedade? Quem que colocou? Deixa eu falar. Peraí, Monark, peraí. Ó, quem que colocou o conceito de propriedade privada? O tipo de propriedade privada que existe hoje... Cara, vocês não conseguem entender um conceito. A questão é que nem mesmo o conceito de propriedade privada é o mesmo, desde sempre. Ele passa o mesmo, cara, é simples. Algo é seu. Sua propriedade privada, algo é seu. É simples. Algo que é seu, por direito, legal. Propriedade privada, algo que é seu. É muito simples, não passa disso, cara. Entendeu? Se você quiser inventar firulas para fazer marabolismos argumentativos, para vender os direitos das pessoas para as elites, entendeu? Que é isso que você tá fazendo e você não consegue perceber. Você trabalha para as elites. Você quer tirar o conceito de propriedade privada para que as elites possam tomar as nossas coisas. Propriedade privada, Monark, propriedade privada não é bem de consumo. Telefone, cara, carro... é terra, é carro, é tudo que você possui por direito, objetos. Não, objetos, coisas físicas, coisas materiais. É muito simples, mano. Vamos passar dessa discussão de o que é propriedade privada. Pelo amor de Deus, vocês não conseguem entender esse conceito básico. Não, mas não básico. dá. Aí se a gente passar, não dá, ô Monark. Porque eu tenho que aceitar a doideira da cabeça de vocês que querem pegar um conceito, transformar em outra merda, e eu tenho que comprar a merda de vocês, que não tem nenhuma lógica, só porque vocês querem fazer uma disputinha política que vocês nem percebem que é, na verdade, controlada pelas famílias, cara. Vocês são um bando de peão burro, porra.